Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu sinceramente eu não sei quando que esse vídeo aqui vai chegar até vocês, mas eu resolvi hoje, nessa tardinha aqui, gravar esse vídeo, apenas para que vocês se localizem. Hoje é uma segunda-feira pós-jogo entre Brasil e Japão. Aí eu escolhi esse lugar aqui, ó, que é um lugar mais tranquilo, onde não tenha a muvuca de fogos, entre outras coisas, embora tenha muita gente soltando fogos ainda por conta da vitória do Brasil sobre o Japão. Mas eu estava refletindo sobre essa questão da Copa do Mundo e eu falo, confesso a vocês, eu assisti o jogo todo e até porque eu estou de férias e assim, foi o único jogo da seleção brasileira dessa Copa do Mundo que eu assisti por completo. Sentei, torci, vibrei com os gols tanto do Casimiro quanto do Martinelli no segundo tempo. Gostei bastante de ver a atuação do Brasil, mas eu confesso a vocês assim que já desde 2010 que a seleção brasileira, ou os jogos da seleção brasileira, ou o próprio evento Copa do Mundo, ele deixou um pouco de ser algo importante para mim. Eu me lembro que quando eu tinha lá pelos meus 13, 14 anos, né? Quando eu tinha 15 anos, quando a Copa do Mundo de 94 aconteceu também nos Estados Unidos, eu me lembro que na época a gente tinha uma empolgação maior pela seleção, pelo menos eu tinha essa empolgação maior. Tanto que eu acompanhava todos os jogos, eu tinha aquelas cartelinhas da Copa do Mundo com todos os confrontos da primeira fase, e aí eu ia ponto a ponto ali anotando as seleções que iam vencendo seus jogos e iam passando de fase. Até que chegou na final, Brasil e Itália, lá em 94, né? E para você ver como que são as coisas, né? Essa seleção de 94 é uma seleção que eu tenho um certo apego, né? Porque foi a primeira que eu vi ser campeã mundial e também a questão de você lembrar dos nomes dos jogadores que estavam nessa seleção. Por exemplo, começando lá pelo goleiro, né? Tafarel. Você tinha o lateral direito, Jorginho. O lateral esquerdo que começou com o Leonardo. A zaga era Márcio Santos e Aldair. O meio-campo, Dunga, Mauro Silva, Zinho e Mazinho. E na frente, Bebeto e Romário. Sem contar outros que jogaram aquela Copa, né? Quem começou, por exemplo, como meio-campo foi o Raí, mas não se adaptou, saiu, foi para o banco, cedeu lugar para o Mazinho. Leonardo foi expulso contra os Estados Unidos, cedeu lugar para o Branco, lateral. O Jorginho, no jogo da final, ele se machucou e cedeu lugar para o Cafu. Então, é uma seleção com a qual eu tenho muita identificação. Então, eu lembro do nome dos jogadores dessa seleção. Hoje, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu sei o nome do goleiro, que é o Alisson. Sei que o Vini Júnior joga pela seleção. O Endrick, que jogava no Palmeiras. Danilo, que jogava no Palmeiras. E alguns jogadores que atuam no Brasil. Como o Matheus Pereira, que é banco. O próprio Danilo. E assim, Marquinhos, que já é rodado, né? Já tem 3 Copas do Mundo praticamente. Mas assim, os outros jogadores eu tô conhecendo, vendo ali os jogos ali, vendo a atuação deles ali, a hora que a câmera bate, dá um close na camisa deles ali, você vê que é o jogador da seleção. Então o que eu tô dizendo com isso, assim, às vezes eu pelo menos, não sei se só é comigo isso, mas eu não tenho mais aquela coisa com a seleção, aquele apego com a seleção, ou parar tudo que está fazendo para ver a seleção brasileira. Hoje foi uma exceção, hoje eu parei para assistir. Primeiro, férias, estou em casa, tranquilo, então foi tranquilo para mim preparar um almoço, fazer uma coisinha e depois ficar ali na expectativa do jogo. Mas falando para vocês assim, é uma coisa que não me empolga. Antigamente eu ficaria até bem tarde da noite assistindo os jogos da seleção e de outras seleções também, porque nós temos seleções muito boas, muito qualificadas, né? A seleção da Argentina, que tem o atrativo do Messi, a seleção de Portugal, que tem o atrativo do Cristiano Ronaldo, a própria Noruega, que tem lá o Haaland, que foi sensação, né? Até as pessoas, até as torcidas, né, tem sido um marco nessa Copa do Mundo, né? A torcida norueguesa fazendo aquela imitação do Remo, né?
Então é legal você ver o evento em si, mas já não é mais aquela coisa de antigamente. Eu acompanho mais é o futebol brasileiro mesmo, de vez em quando algum torneio da Champions League, mas seleção brasileira mesmo, não sou muito assim ligado, né? Vamos ver agora, né, se me empolgo um pouquinho mais com o fato da seleção ter passado de fase. Então, o fato da seleção ter passado de fase agora, disputar oitavas de final, né? Porque tem tudo isso agora, aumentou o número de seleções. Então tem essa fase que é o 16 avos e agora que o Brasil vai disputar as oitavas de final, né? Vamos ver quem que será o adversário. Eu ainda não sei. Daqui a pouco eu vou averiguar essa informação aqui para saber exatamente quem vai ser o adversário do Brasil, né? E o jogo vai ser no domingo, né? Vai ser legal. O jogo no domingo é um dia que é mais propício para a gente parar e assistir alguma coisa. Vamos ver como que essa seleção se sai aí nesse jogo das oitavas de final, né? As últimas Copas têm sido decepcionante, né? Tem passado pelas oitavas, mas tem batido na trave ali nas quartas de final. Vamos ver se essa seleção aí empolga aí com o Mister aí, o Ancelotti cuidando, né, e coordenando essa seleção aí. Me parece que ele está conseguindo dar um padrão de jogo, né, para a seleção. Depois vocês me falam aqui nos comentários como que vocês têm reagido aí aos jogos da seleção brasileira, tem empolgado vocês a seleção brasileira de futebol? Me fala um pouquinho a respeito desse tema aí. Era isso, eu queria só mesmo gravar um videozinho rápido aqui, acabou que o vídeo já está indo para 7 minutos, mas é isso, pessoal. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Deixa eu dar só um giro aqui para vocês verem. Ó, é um lugar bem agradável, aqui é uma pracinha, né? Bem tranquilo, para quem tem os seus pets, seus cachorrinhos, dá para vir aqui, ó, deixá-los aqui um pouquinho mais solto aqui para poder pisar na grama, as crianças também. Tem uma academia ao ar livre que fica logo ali, né? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas lá, ó, naquele lugarzinho lá tem uma academia ao ar livre onde as pessoas vêm fazer seu alongamento, sua ginástica. Então é isso. Vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até mais.